Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast. Hoje nós estamos entrevistando um grande irmão nosso, ilustre, Jean Paul. Estamos aqui, nós vamos contar diversas histórias da maçonaria e fazer um agradecimento diretamente a ele por ceder o nosso espaço do nosso podcast, né? E aí, meu irmão, como é que você está? Tá tudo bem com o senhor? Tudo bem, senhor? Não. Seu irmão. Senhor, sabendo que é meu irmão, mas por modo de tratamento, por ser mais velho, né? Sim. Olha quem fala, né? Chegando também a idade pai. Meu irmão, vejo que você tem uma profissão que é simbólica minha, né? Igual, engenheiro. Sim, Sou engenheiro de quê? Sou engenheiro ambiental. Engenheiro ambiental? Isso. Você trabalha na área da... Você está no local certo, no Amazonas. Eu atualmente eu tenho uma empresa, né, de energia solar, né? A vida foi me levando aos poucos, né? Claro, meio que tendenciosamente, né, a trabalhar com uma área que eu gosto e que tem um crescimento muito grande atualmente, né, econômico. Então, graças a Deus, trabalho na profissão, me ajudou muito, né, claro, a engenharia, mas trabalho com outros engenheiros, né, que fazem a parte técnica, né, no caso da energia solar. A parte técnica de energia solar, né? Porque Isso. a energia solar é muito propícia, né? Igualmente também a energia eólica, que o pessoal está querendo gerar um projeto que seja competitivo com a energia solar. Sim. Mas ainda em questão a energia solar, ela é que está, vamos dizer, a energia mais limpa que nós temos aqui no Amazonas, né? Regionalmente, ou seja, principalmente aqui em Manaus, né, que é onde nós estamos hoje, onde fica a empresa, etc., o crescimento mais é solar mesmo. Por causa de quê? Não há ventos propícios para a geração de energia eólica, né? Você vê que aqui em Manaus você pode até subir, sei lá, 5, 6, 7 andares, você abre a janela e mal corre um vento. Então a velocidade, o giro e tal não é o suficiente como para poder ter esse tipo de energia produtiva, né, e gerando o necessário, né? Quantas turbinas iriam ser necessárias para poder gerar o que apenas uma turbina, por exemplo, no Nordeste, que é mais propício, né, gera, né, a quantidade maior para tentar ter uma captação do que aquilo que geram lá. Isso. E nesse caso a Sun Office, isso? Isso, Sun Office. Sun Office. Isso. É porque os nomes assim, agora era francês, nós vamos passar para espanhol, mas vamos chegar, algum momento vamos chegar numa linha certa. E hoje você só atua em Manaus ou em todo o Amazonas? Não, nós já temos projetos, inclusive em outros estados, né? Que já fizemos execução. Hoje em dia a logística para a nossa região ou para qualquer região do nosso país, teoricamente vamos dizer assim que seja a mesma, né? Inclusive qualquer lugar que não seja o Amazonas, Roraima ou Acre, a região amazônica em geral, né, é muito mais fácil, né, a logística até inclusive de entrega de equipamentos, a movimentação inclusive de técnicos, né? Aqui nós sabemos que aqui nossas vias de comunicação são rios, então às vezes a gente olha o mapa e diz, pô, esse lugar está aqui do lado, né? Estamos a 2 centímetros dele, mas para você chegar lá leva 15 dias no barco, é uma coisa absurda, né? Aí você já trabalha hoje com a on-grid e off-grid? A gente trabalha com on-grid e off-grid, mas devido à demanda, né, eu posso te dizer que nós temos assim 95%, 97% dos projetos todos sejam de on-grid. On-grid, né? Isso. E assim, a facilidade para o projeto de vocês, quando chega ali, vocês apresentam o projeto com a concessionária, está mais rápido? Não, então, hoje o trabalho da empresa, ela é a parte, no caso, captamos cliente, né, claro, né? Fazemos conexão com os melhores preços das distribuidoras que tem no país, né, através da empresa, de nós, né? E aí a execução do projeto, a instalação, até o momento da homologação do projeto, todo a Sun Office se encarrega, né? Então, quer dizer, o cliente ele não tem nenhum momento que ir para a concessionária, ir para não sei aonde, alguma coisa assim, porque nós cuidamos já dessa parte toda, até o momento da homologação. 80% ou 90% de economia na conta?
90% a 80%. Por quê? Porque nós temos os ciclos do Sol, né, anual. Então há uma variação de geração, né, durante o ano, né, os climas também, no caso no clima tropical, né, que há uma incidência grande de chuvas, temos a época da queimada, que também fica um pouco mais nebuloso, né, assim, o ambiente, né, então quer dizer, cria um sombreamento que cai o rendimento. Mas em geral, e não por trabalhar apenas com energia solar, né, mas porque eu também tenho energia solar em casa, acaba sendo sempre um bom negócio. Entendi. Hoje vocês já estão trabalhando com aquele sistema novo dos painéis solares que são noturno, diurno e noturno? Não, então, hoje a maioria, assim, 100% praticamente dos projetos utilizam painéis normais. No máximo, assim, são vendidos os bifaciais, que antigamente tinham um preço diferenciado, mas, enfim, hoje em dia se trabalha até com os bifaciais. Não vi nenhum tipo de painel que faça geração durante a noite, né? Talvez através de radiação solar, né? Seria, né? Alguma coisa assim, porque acho que ainda não está, não é economicamente viável para um projeto. O projeto tem que ser interessante para o cliente. Então o projeto hoje em dia ele se paga em 3, 4 anos. Para gerar 25 anos, vale muito a pena. Há muitas tecnologias, há muitas inovações, estão chegando no mercado, mas tem muita coisa que ainda não é viável. Entendi. E assim, quer deixar o número de contato aí para os irmãos, aqueles irmãos que queiram ter assim, um contato, 90% de economia na energia elétrica, eu estou precisando em casa, ó. Chegou um tempo lá que estava dando uma carga ali de um valor acima de 1K já. Sim. Aí nós inserimos uns painel lá, mas tá mais ou menos. Eu não conheci. Tem que verificar muito bem os projetos. É por isso que a gente trabalha, tu sabe, eu sou engenheiro. A gente trabalha com projeto para justamente a gente estar adiante de qualquer coisa que possa acontecer no meio, né? Então, evitar justamente, eu vejo assim como um desgaste, né? Você pretender uma coisa e não conseguir aquilo que você quer, no caso com respeito à economia, por causa muitas vezes do projeto que foi feito, né? É claro que há uma coisa que é bem importante, projeto e projeto. Então, por exemplo, eu digo assim, olha, minha geração vai ser para R$1.000. E eu tenho o costume de acordar, desligo o ar-condicionado 2 da manhã para poder economizar. Durante o dia não ligo o ar-condicionado, se eu uso o ventilador, o cara bota sistema solar na casa dele. Aí o cara mete o pé. Aí o cara muda a rotina dele. E quando ele muda a rotina dele, ele afeta o projeto que foi feito. Entendi. Então se ele pretendia fazer um projeto para economizar R$1.000 ou R$900, vamos dizer assim, porque tem que se pagar algumas taxas, ele vai, na hora que ele mete o pé no acelerador do consumo, ele vai na próxima conta, ele vai ter, sei lá, vai gerar 1.000, vai economizar os 1.000 e ainda vai receber mais uma conta de 700 paus. Aí o cara vai ficar doido, vai dizer assim... O projeto foi falho, né? Não vale a pena, né? Aí, claro, teria que ter se projetado, olha, eu vou querer consumir um pouco mais, então esse projeto não pode ser para 1.000, teria que ser para 1.300, para 1.400, para já se preparar para aquele momento, né? E fora Sun Office, você tem outro tipo de rendimento ali? Graças a Deus, a empresa ela ocupa meu tempo integral, né? Então, fora o tempo que nós temos para a empresa, né? Nós tentamos ajudar a ordem através de ações sociais, né? Nós temos uma fundação, né? Um instituto que atualmente ajuda outras instituições, né? Para poder atender crianças especiais. Você poderia explicar assim, mencionar o nome desse instituto aqui? O nome do instituto é Guardians. Guardians of the Amazon, né? Também inglês. Espanhol, inglês. Agora vamos para o inglês, né? É para poder, muitas vezes, assim, ser reconhecido. A pessoa que vem de fora, né? A língua é sempre internacional, né? Quer dizer, o
o inglês, né? Você já viajou para fora do país. Você chega falando português e ninguém sabe. A primeira vez que eu vi português, eu disse, pô, esse cara é cigano, esse cara é italiano, ele é francês, porque ninguém sabe. Eu vou te falar uma coisa de uma experiência, uma coisa bem simples. Nós bebemos água todo dia, né? Sim, sim. Eu cheguei uma vez em Letícia na Colômbia, né? Sim. Cheguei lá, é água normal. Aí quando eu cheguei no Haiti para pedir água, o pessoal não sabe o que é água. Lá é Glo. É Glo. Aí até eu descobri que era Glo, acho que eu ia morrer de sede, né? Ainda bem que nós andávamos com alguns intérpretes ali do lado, né? Mas, meu irmão, essa instituição que você mencionou agora, assim, o que ela pode apresentar, o que ela tem para apresentar hoje para a comunidade? Hoje nós estudamos nessa instituição já tem vários anos, né, com mais 2 irmãos, nós somos, né? Pode mencionar o nome deles, né? Que vai mandar um abraço para ele. O irmão Abraão Sabá, né, da loja Caetano Félix, e o irmão Moseica, que hoje não está mais nesse Oriente, está no Oriente do Rio de Janeiro, também era membro da Caetano Félix, e eu, né, também, que sou membro da Caetano Félix e da Cavaleiros da Pátria, né, e da Grande Luz. E espero que, por enquanto, mais nada. Eu ia chegar nesse ponto que eu ia apresentar, depois dessa conversa aqui de parte de engenheiros, né? Eu ia apresentar quem é a figura Jean Paul. Jean Paul nada mais é o venerável mestre da Cavaleiro da Pátria, né? Sim. Mas vamos chegar nesse momento, calma, vamos continuar lá. E aí, na época reunimos, a gente somos, como maçons, sabemos que muitas ações sociais são feitas pela maçonaria. Nunca nós buscamos reconhecimento por ter feito nenhum tipo de ação social. Mas eu vejo que, às vezes, a tentativa de várias lojas estarem querendo atender várias coisas ao mesmo tempo acaba reduzindo o poder de alcance da ação social. Então, o fazer o instituto seria uma maneira de poder juntar os irmãos, hoje, como vocês aqui no do podcast, que tem esse intuito cultural, de poder levar conhecimento à sociedade como um todo, é uma iniciativa fantástica, né? Não apenas assim, maçonicamente, né? Mas, como digo, social, entendeu? Levar conhecimento é uma coisa interessante. Então, esse instituto que hoje nós estamos aqui gravando, ele foi feito para isso. E isso que faz hoje que isso aqui seja positivo, né? E vocês hoje podem estar aqui fazendo as gravações, desenvolvendo o projeto de vocês, entendeu? Fazendo crescer o projeto de vocês, graças a isso, né? Dessa mesma maneira, na época, um irmão nosso, o Breno Marques, ele tem um instituto que chama-se Instituto Amazonense de Inclusão. E como nós também, ele tinha um instituto, tem um coração, mas ele não tinha onde se alocar para atender as pessoas. Nós temos a instituição, estamos bem instalados, chamamos ele, que isso é mais uma aliança. E essas alianças são as positivas. E hoje nós estamos aqui no Instituto, nós temos atendimento de fisioterapeuta, psicológico e jurídico, né? Então, nós atendemos as pessoas carentes, pessoas com necessidades especiais e o público em geral, que queira ou precise de atendimento, por exemplo, de um fisioterapeuta hoje, nós assinamos convênio com uma instituição, no caso o FAMetro, que nós podemos estar estamos atendendo como polo da FAMetro. Então, nós podemos fazer atendimento praticamente de segunda a sábado de fisioterapeuta, quer dizer, é uma clínica. Entendi. Olha o alcance que nós estamos tendo. Entendi. Entendeu? São benefícios para a comunidade, como você mesmo mencionou agora há pouco, né? Muitos dos cidadãos externos que não conhecem a maçonaria não sabem o que nós fazemos aqui. Sempre nós estamos no local, na hora certa, no momento certo, executando um projeto certo. Sim. Palavras dessas criadas pelo meu irmão Gedeão, sapientíssimo Gedeão. Sim. Uma vez ele estava mencionando que não é que o maçom faça a diferença, é porque sempre em alguma instituição tem um irmão nosso lá dentro. E ele sempre faz a desenvolver. Esse trabalho que vocês estão fazendo aqui é um trabalho excepcional. Com muita certeza, depois disso, dessa divulgação, e sempre nós iremos divulgar, mostrar o trabalho de vocês para buscar mais irmãos que queiram contribuir para formar essa corrente mais forte ainda.
E assim, meu irmão, você tem um planejamento para o futuro para essa instituição? Olha, nós, como eu te digo, né, o futuro da instituição depende de todos nós. Então, como eu te digo, criando alianças, novas alianças com outros irmãos. Claro, nós temos o potencial para poder receber recursos, né, para poder crescer. O projeto tem que crescer. Imagina só hoje, com o pouco que nós estamos fazendo. O pouco que nós estamos fazendo, nós conseguimos atender 250 famílias. 250? Sim. Famílias. Nós somos 250 pessoas. Quer dizer, nós poderíamos potencializar isso. Nós temos capacidade de levar isso aqui para outros locais. Só que, como tu bem sabes, para tudo, até para beber água, como você falou ainda agora, precisa de dinheiro. Nós precisamos potencializar, precisamos correr atrás de projetos, vamos nos inscrever, vamos desenvolver, vamos fazer desenvolver. Então o futuro vai ser o quê? Poder se desenvolver até que momento esse instituto possa andar sozinho. Entendi. Sozinho fazendo bem para os outros. É o que se precisa. Hoje, no Amazonas, nós podemos deixar bem claro, é um estado que ele está em desenvolvimento, isso nós não podemos negar, mas ele está desenvolvendo bem. Existe sim algumas dificuldades, que é a nossa logística, como você acabou de mencionar, né? Para nós se transportar de uma cidade para outra, às vezes nós temos que ir de barco. Sim. O conforto do barco, às vezes, de quando você quer chegar mais rápido naqueles jatos, né? Que eu acho que é jato chamado, aquele negócio ali você vai apertado, mas é um objetivo de chegar. Eu vi recentemente, teve um irmão nosso que ele faz essas situações de levar serviços sociais em certas comunidades, né? E lá ele desenvolvendo, e seria até bom colocar ele aqui no ciclo também, para ele tentar vir desenvolver e conversar conosco aqui essas ações também. Porque nós temos que buscar a expansão dentro do nosso Oriente primeiramente, né? E eu tenho muita certeza, meu irmão, que isso vai dar certo. E já está dando certo, né? Sim. Podemos dizer assim, já está dando certo em desenvolvimento, né? Tem uma pergunta aqui para você, que chega até meio assim, bacana aqui. É que meu celular está fechando. Augusta respeitava loja simbólica Cavaleiros da Pátria, 4209. Sim. O que ela representa para você hoje? Cara, é o início da minha caminhada, né? O meu pai é maçom, né? Eu sempre tive muito desejo de entrar na maçonaria, mas eu não sei, meu pai ele dizia assim que uma hora chegaria a minha hora, o meu momento, e ele chegou, né? E o início da minha caminhada, uma loja jovem, na época que eu entrei, fui a primeira leva de aprendizes da loja. A primeira leva? A primeira leva de aprendizes da loja. O rito dela era moderno? É rito moderno. Não, mas já era moderno ou... Não, ela iniciou como rito moderno. Ela abriu como rito moderno. Né? Ela não foi só erguida, ela nasceu como Cavaleiros da Pátria do rito moderno. O senhor poderia explicar um pouco para nós aqui o que é o rito moderno? Que muitos dos irmãos conhecem o rito de York, o rito de escocês antigo, retificado, a dominarita, mas o moderno, assim, poderia dar um básico para ele? Sim. O rito moderno, assim como outros ritos maçônicos, é um rito que se desenvolveu na França, certo? Ele teoricamente é um dos primeiros ritos a terem sido criados pela maçonaria, né? Mas, assim, publicamente falando, ele tem as características próprias, né, ritualísticas, né, rituais, né, acho que já até falei isso em algum momento, não é nada mais que aquilo que a gente faz dentro de uma misa, né? Tem um começo, meio, fim de uma liturgia, né? Então a mesma coisa a gente pratica na maçonaria. Então, como você mesmo disse, tem o Adoniramita, tem o Schroeder, tem o escocês. O moderno segue as características dele próprias, né? Criadas na França, e é o rito que hoje nós seguimos, né? É mais um rito. Maçonicamente não tem como entrar muito em detalhes, né? Porque estamos num podcast público, né? Mas tem as características próprias. Eu acredito que toda a ritualística de todas que nós praticamos dentro do Grande Oriente do Brasil, né, todas são interessantes.
todas nos levam para o mesmo caminho, né? O desenvolvimento do homem, né? Do caráter do homem, melhoramento, né? A maçonaria não, eu, Jean Paul, não vejo como uma transformadora. Eu acredito que ela seja uma melhora. Você não entra ruim na maçonaria para se tornar um homem bom. Você entra na maçonaria bom para se tornar melhor ainda. Então isso é muito importante. Maçonaria não reforma ninguém, você não entra ruim aqui, até porque se você for ruim, você nem entra na maçonaria, né? Por quê? Porque nós temos barreiras, né? Que impedem que uma pessoa que tenha mau caráter, alguma coisa assim, entre na maçonaria. Não quer dizer que seja perfeito nossos filtros, né? Não quer dizer que seja perfeito, mas que tenta atenuar a entrada de pessoas que tenham caráter duvidoso, isso é certo, né? Então, na Cavaleiro da Pátria, você teve a oportunidade de iniciar com uma primeira leva de APG. Sim. Passou um ano no banco das lamentações. Aquele é um banco que eu amo, aquele banco, ó. Mas olha, eu tive a oportunidade, graças a Deus, dentro da maçonaria, da loja que eu ingressei e tudo, de ter grandes mestres lá dentro, né? Um dos meus primeiros veneráveis foi o ex-grão-mestre Armando, foi um dos meus primeiros veneráveis, se não estou enganado, ele assinou a minha exaltação e minha elevação, se eu não estiver enganado. É uma referência histórica, o cara tem um conhecimento amplo, ele conhece muito, né? É um homem que realmente assim, eu admiro, né, pelo conhecimento que ele tem. Depois eu tive o irmão Antonino, que o irmão Antonino, que hoje com muito orgulho carrego a medalha de mestre instalado com o filho dele, nosso irmão Alexandre na época. Chegou comigo quando eu ia ser instalado, não tinha chegado minha medalha, ele me disse assim, mano, você quer usar a medalha do papai? Aí eu disse assim, cara, com muito orgulho eu vou carregar, e a tenho com orgulho, mas eu digo isso aí porque era um homem fantástico, o mestre Antonino era um cara assim, sem igual, e ele foi meu venerável também. E eu conheci ele na época, ele teve problemas quando era muito novo, né? Então quando eu conheci ele andava com um andador. Sério? Sério. Depois ele começou, aliás, ele vinha primeiro com aquele negócio de andar assim, depois ele passou a andar com aquele andador, mas ele nunca faltou em loja. Depois o homem começou a vir com cadeira de rodas. E lá no Templo da Fraternidade Universal, que você conhece, né? Eu e mais o irmão André, na época, André Lira, cada um segurava de um lado da cadeira de rodas e subia ele. O homem nunca faltou uma sessão. Então hoje, quando tu vê assim, os novos maçons entrando, e aquela empolgação às vezes ou não, né? E alguns que não, né? Começam porque hoje vai ter futebol, vai ter não sei o quê. E eu vejo que muitas vezes a nossa luta maçônica é contra aquilo, né? Por que não ir para o lugar que pode te fazer melhor? Tu vai precisar estar aqui. Tu tá entendendo? Então eu acho que às vezes assim, são provocações da vida para você não ir. E esse homem, no caso Antonino, ele mostrou até o último dia, até eu lembro assim, que ele era maçom. Ele faleceu, foi um golpe assim para todos nós, acho que da nossa potência que conheceram o Antonino, que era um homem diferenciado assim. Depois tivemos o mestre Gonzaga, também uma referência, que o cara até o último momento, doente e tudo, esteve nas nossas sessões. Doente e tudo. Então, essas oportunidades eu tive. Entendi. Né? Como aprendiz de ver esses homens. Então, olha o exemplo que eu tive para a vida toda. Eu estou aqui, não falto nas sessões, sempre estou presente,
sempre estou do lado dos irmãos como precisa. Então isso aí, esses homens me ensinaram. Então são exemplos do passado que hoje reflete na tua vida, né? E com certeza tu tem orgulho, como você acabou de mencionar, de carregar a medalha do mestre talado do irmão que partiu, né? Isso. Então, meus irmãos, daqui a pouco nós vamos voltar para o segundo bloco. Nós conversamos aqui com o nosso irmão Jean Paul, venerável mestre da Cavalaria da Pátria. Seja muito bem-vindo novamente ao segundo bloco, continuando a nossa entrevista com o nosso irmão Jean Paul. E meu irmão, nós estávamos conversando agora há pouco sobre a sua trilha do aprendiz, né? Naquele um ano, sentado naquele banco das lamentações, que eu sempre chamo de banco das lamentações, mas é um banco bom. É um banco onde a pessoa aprende, ela nasce, ela começa a desenvolver, começa a gatinhar, e lá no final do seu estado, da sua estadia naquele banco, ela começa a falar. É praticamente isso mesmo, meu venerável mestre? Então, o tempo de aprendiz, né, que é um tempo, mais uma vez, né, ritualisticamente cumprido, né, um ano, né, que nós levamos dentro da maçonaria, para a gente conhecer, né, conhecer a liturgia, conhecer os elementos que estão lá dentro, né, e começar o que a gente chama de desbastar a pedra bruta, né, é o início de tudo, né. Daí vem a parte de companheiro, né, um tempo relativamente curto, mas também muito importante, né, para todos nós maçons, né, que também a gente continua aprendendo novos elementos para poder desenvolver a nossa caminhada. Né. Mas, para mim, assim como eu te digo, cheguei a ter o grau de mestre, cumprindo todos os pré-requisitos, né, claro, e passei o meu tempo até chegar a primeira vez com o venerável, que foi em 2019. Quantos anos você passou como mestre? Para ser venerável? Para ser 3 anos. 4 anos. 3, 4 anos. 2013, não, mas eu iniciei em 2013, foi instalado a primeira vez em 2019. Ah, você já teve a ressurreição de venerável já? Já foi venerável 3 vezes? Minha nossa senhora. Aí foi a primeira vez, eu como eu digo, fui primeira leva de filhos da loja. E aí eu fui o primeiro venerável filho da loja, né, da Cavaleiros da Pátria. E foi em 2019, né? E foi um momento, claro, marcante, né, para todos nós, né? Todas as passagens da maçonaria são marcantes, né? E após o meu período normal, né, eu tive que me manter como venerável por causa que chegou a pandemia. E na época da pandemia, como a gente não podia reunir, né, na época a gente teve que se recriar, né? Então a gente começou a se reunir, né, reunir entre aspas, né, online, né, conversar online para saber como o irmão estava, como ele estava, a cunhada, como estavam os sobrinhos, para a gente não perder aquela nossa ligação, né? Aí foi em 2019, aí por decreto eu tive que manter mais uma vez, a segunda vez em 2020, e agora teve a oportunidade novamente, né, de vir para a venerância, né? Como digo, né, a gente entra na maçonaria para servir. Eu acho muito estranho, pessoalmente, quando eu vejo alguém dizer, eu não quero ser venerável. Quer dizer, você chega num lugar onde a primeira coisa que te pergunta é se você gosta de servir. Você diz que sim, que você gosta de trabalhar, né? E dizem que se você gosta de estudar, você diz que você gosta de estudar, você chega num local e você não quer servir, quando o serviço não é na hora que te dá prazer servir. O serviço é imposto e você tem que servir aquilo que você acredita. Então, se você acredita na maçonaria como instituição e chega alguém, ou chega o seu momento e diz assim, você vai ser o próximo venerável, você tem que assumir. Não tem outra coisa a fazer a não ser cumprir a sua missão, que é ocupar a venerância. Essa questão hoje, né,
Como você pegou exemplos de veneráveis antigos e mestres sábios antigos que hoje já estão em outro Oriente, Oriente Eterno que nós chamamos, são exemplos que seguem. E um exemplo que eu sempre carrego de um ensinamento que eu chamei de sábio mestre, o Lúcio Romero, mandando um abraço para ele, é o seguinte: o primeiro ano de maçom, de aprendiz, é um ano para você se certificar se realmente você quer ser maçom, se você quer servir, se você quer ajudar. Porque às vezes as pessoas que estão externas, quando ela escuta a palavra maçom, maçonaria, ela acha que isso é algo assim gigantesco, grandioso. Mas na realidade, como nós começamos a filtrar, nós somos praticamente dali pessoas que ajudam o próximo. Sempre estamos ajudando com a beneficência, etc. E nisso, tem certos irmãos, que eu posso dizer assim, certos irmãos que quando eles entram, passam um período de 3 meses, eles olham, isso não é para mim. Aí começam a ter aquela evacuação da loja, né? E as pessoas que quando entram mesmo, elas começam a avaliar e ver que aquilo que é para elas, é que elas vão começar a buscar, a servir realmente. Uma vez eu conversei com um mestre instalado também, o Sérgio, dando um abraço para o Sérgio também, e ele me falou o seguinte: ele perguntou, qual é o teu lugar, aonde você se vê dentro da loja? Eu falei, Sérgio, eu me vejo numa posição hoje de servir. E as mesmas palavras que você falou, de servir a minha loja. Estarei lá para ajudar a quem estiver na administração e etc. Eu acho que é isso que é o teu pensamento, para você ser venerável mestre 3 vezes, sempre você está desenvolvendo ali, né? E os projetos da loja da Cavaleiro da Pátria? Tem diversos projetos? A loja ela já vem com uma pegada de serviço, né? Todos os veneráveis que me antecederam, né? Eles sempre tiveram assim, o intuito de ajudar a comunidade, né? Cada um da sua forma, né? Porque aquele negócio, a loja tem uma cara, né? Mas hoje a alma da loja sou eu. Eu digo assim, a alma por quê? Porque eu estou no momento, a loja continua tendo as mesmas características, mas eu que vou dar, vamos dizer assim, o movimento, a minha cara, né? Vamos dizer assim. Então tivemos, por exemplo, o mestre Chico, que foi um dos nossos veneráveis, que ele veio do Nordeste, então ele tinha aquela pegada meio que social, né? Como ele teve assim, uma infância meio difícil, né? Então quando ele chegou, a primeira coisa que ele quis fazer foi ajudar a venerância, né? No caso, fazer um dia das crianças diferente, porque ele dizia assim, cara, tu não sabes o que significa Um dia das crianças, sabe, uma bola daquelas ali de plástico, que a gente compra, sei lá, aquela que a gente comprou R$1, eu acho, lá pelo centro. Lá na casa baiana agora estava 50 centavos aquelas bolinhas. Ele disse que tu não sabe o que significa isso para uma criança que não tem nada. Claro, muitas vezes a gente não tem essa percepção, né? Mas realmente, né? Porque aquele negócio, ele teve essa experiência. E aí ele tentou ajudar, né? Fez o Dia das Crianças na época, ia para as lojas, pedia ajuda para poder fazer compras e tal, que fez um projeto muito bacana. Aí veio o Eliomar também, teve essa mesma pegada, o André teve essa mesma pegada também, de fazer o mesmo projeto. O Eliomar já ele levou o projeto, ele tirou daqui de Manaus e levou lá para o próximo de Presidente Figueiredo. E aí ele não só levou lá para aquela comunidade, para uma comunidade lá, mas também ele chegou a levar assim dentista, cabeleireiro, uma turma mesmo, que ficaram lá ajudando a comunidade durante o dia. Muitas vezes as pessoas dizem assim, não adianta você fazer. Eu acho que o que não adianta é não fazer. A gente pode dizer assim, R$1 não vai solucionar a vida dessa pessoa que está te pedindo dinheiro, não. Tá? Mas só que aquele negócio, nesse momento, para essa pessoa, R$1 pode ser tudo. Pode ser um pão, sei lá, qualquer coisa que seja, e acabar com a fome que ele está sentindo no momento. Então, cada ação dessas que foram feitas pelos irmãos antes de mim, tiveram esse intuito, de querer fazer alguma coisa.
O que nós não podemos é ser inertes. Ficar parado sem ajudar. Ai, não dá. Ai, não, mas pra quê? Isso aí não ajuda, isso aí, sabe? O que não podemos é ficar vendo a coisa passar na sua frente e você não tomar uma atitude, né? Isso que nós não podemos. A humanidade não pode chegar, eu acho, ao ponto de você ver, como muitas vezes nós vemos, né, nos jornais, noticiários, alguma coisa assim, uma mulher está sendo agredida na rua, um monte de gente passa do lado e ninguém faz nada. Nada! Às vezes isso se torna, por aquele pessoal começa a passar para o público como fosse normal. Tem como, não é normal. Não é normal. Não é normal o ser humano ficar cego para isso. A atitude tem que ser outra. Nossas atitudes têm que ser outras. Então, por isso eu apoiei os projetos, claro. Acho que a loja inteira apoia, ajuda da maneira que pode. Eu vejo assim, né? Você faz uma doação, você pega o brinquedo dos seus filhos que não usa mais e tenta fazer alguma coisa. Como eu digo, não pode ficar parado. Né? É complicado essa situação que você mencionou agora há pouco ali, sobre as pessoas ver o erro e as pessoas acham que é normal. Eu sou daquele tempo que eu saí de casa e tinha que tomar uma benção de pai e mãe. Sim. Minha mãe era bem rígida nisso, né? Até hoje, quando eu vou lá, minha filha vai. A minha filha está mais moderna, entre aspas, porque eu falo modernizada por causa de celular. Parou de uma vez com a minha mãe. Minha mãe foi lá e chamou a atenção dela. Falei, cara, nada mudou. Enquanto estiver vivo, você vai tomar pena de mim. Aí a minha filha com cara de raiva dizendo, vem cá, o que foi? Vovó, não, é normal. É normal. Quando você for mãe, você for avó um dia, você vai ver que um pequeno gesto faz a diferença com uma pessoa. Faz a diferença com uma pessoa. E é louvável o que a Cavaleiros da Pátria faz hoje, né? Sobre essas questões ali dos programas que ela tem. Mas assim, meu irmão, uma pessoa assim que eu vi, que você tem um maior respeito por ela, é o Alexandre, né? O Alexandre, ele é meu padrinho, né? Eu sempre digo que meu padrinho era o pai dele, né? O Alexandre Antônio? O Antônio, mas é aquele negócio, ele foi que me trouxe para a ordem, né? É um cara fantástico, assim, um cara que tem foi venerado na nossa loja também, ele tem uma pegada assim mais esotérica, ele tem um conhecimento muito vasto, então ele com certeza foi um bom mestre enquanto esteve como venerável. Desde 28 de 8 de 2013 foi sua iniciação, eu acho que foi um negócio bem marcante para ti. Sim. Ficar ali na espera, pensando como vai ser. Foi meu presente de aniversário, que foi 2 dias depois do meu aniversário. Sério? De iniciação. Aí foi um momento único, né? Claro, como eu digo, a maçonaria, a gente vai conhecendo e os momentos todos que a gente passa, né? Eles sempre vão marcando muito a nossa vida, né? Sua vida depois da sua iniciação, assim, voltando aí no tema da iniciação, ficou depois, assim, ficou mais focada por teus amigos externos ou começou a se focar para os amigos da maçonaria, os irmãos? Porque pela nossa linha, nós iniciamos, nós somos uns amigos e depois de amados irmãos, né? Então, foi da minha forma, eu tive a oportunidade de iniciar 2 vezes, né? Sim. E para mim, quando eu comecei a minha primeira iniciação, meus amigos externos, que eu não gosto de chamar a palavra profana, que eu acho muito pesada, comecei a me afastar dele, mas não porque eu quis, porque eu já não me socializava mais com aquela situação. E comecei a me socializar com os irmãos da maçonaria. Com você aconteceu a mesma coisa ou um pouco diferente? Olha, acaba acontecendo um pouco, claro, né? Por quê? Porque a movimentação, vamos dizer assim, né? A movimentação acaba sendo maçônica. Você vai para a reunião, sai da reunião ou alguma coisa, o irmão te convida para casa dele. Sábado, passa lá em casa. Aí tu já vai encontrar com o irmão, já deixou de encontrar com os irmãos, com os amigos, que normalmente encontraria no sábado. Aí já foi visitar o irmão. Chega outra semana, mano, vai ter uma reunião aqui na loja, fazer um churrasco, vem aqui, não sei o que, sexta-feira. Já deixou de se encontrar com os amigos de sexta também, né? Aos poucos, é claro, né, a gente vai reduzindo esse círculo de amizade, mas eu acredito muito numa coisa, que essa amizade, né, que a gente forja, né, e tal, né, porque
muitos dos amigos que pelo menos que eu já tive, né? Eu já tive uns momentos mais felizes, né, da minha vida, como nos momentos mais tristes. E eles estiveram do meu lado. Então, uma pessoa que está do teu lado, e isso é independente de estar feliz ou triste, que está do teu lado, é uma pessoa que você não pode abandonar, né? Então eu não abandono minhas amizades, meus amigos até hoje, tanto é que eu tenho orgulho, né? Eu cheguei aqui no Brasil em 1989 e de 89 para cá eu ainda preservo os mesmos amigos, né? Preservo os meus amigos. Mas é assim mesmo, eu também tenho bastante amigos externos, preservo bastante eles. Por exemplo, estávamos conversando antes do podcast aqui sobre a situação lá do Haiti, né? Sim. Mas para te ver que tem um cabo lá que ele montou um grupo e colocou todo mundo que foi pro pelotão lá da companhia junto. Sim. Porque aquele momento para ele foi tão forte. Sim. Que a amizade maior dele é eu vi, realmente, nossa amizade foi aquele momento ali, né? Mas eu vejo as minhas amizades maiores dentro da maçonaria, Sim, né? Tá, meus irmãos ali. E no... Há um diferencial tremendo dentro da certeza. maçonaria, ou seja, como já disse, né? É claro que todas as relações humanas, elas são tipo um jogo de azar, né? Porque você aposta na pessoa, né? Você aposta na amizade de alguém, né? E a pessoa te responde ou te decepciona, né? Isso aí faz parte da relação humana, né? Assim como no amor. Mas eu acredito assim que você dentro da maçonaria já encontra um outro tipo de ser humano. Um ser humano que seja diferenciado. Um ser humano que teoricamente você já reconhece ele como tal através do juramento, que é uma coisa extremamente profunda. Quer dizer, a amizade é uma questão de tempo para se aprofundizar. Então, tem muita lógica. Entendi. E no rito filosófico aqui, você está no grau 8, meu irmão? Então. No caso, no rito moderno, existem só 9 graus. Né? 9 graus. Então equiparado no 32 do escocês antigo. No caso já tenho que fazer mais uns trabalhos, etc., para poder ir para o grau 9, etc. Mas foi uma proposta, né? No caso, nós já estávamos várias vezes tentando trazer o rito filosófico do rito moderno, porque aqui atualmente no Amazonas nós temos o filosófico do rito escocês, que é muito divulgado, o filosófico do rito brasileiro, que também é muito divulgado. Aí nós temos os graus, no caso dos ritos ingleses, né? Que são, no caso, Cavaleiro Templário, Cavaleiro de Malta, Sacerdote Templário, que fazem parte de uma outra ritualística, né? Que ele também é fantástica, interessantíssima, né? E faço parte também, né? Então eu dentro do que nós conhecemos aqui de filosófico, não tínhamos a oportunidade de fazer o moderno. Os irmãos que tentaram fazer filosófico do rito moderno, eles tinham que sair daqui. Eles iam para outros estados para poder tentar crescer dentro do rito mesmo. E hoje já tem um... E hoje, no ano passado, nós conseguimos fazer a abertura aqui do capítulo. Foi um momento bem interessante. Vários irmãos aderiram a proposta, né? E conseguimos abrir, inclusive hoje, né? Já saindo daqui já vou para a sessão. Já veio produzido já vim produzido, fui para a sessão. Em questão de secretaria, assim, do GOBAN, da nossa jurisdição, você já chegou a ocupar alguma? Já, eu fui secretário de Administração e Patrimônio na gestão do nosso ex-grão-mestre Bruno Azevedo, que, assim, com muito orgulho, fiz parte da secretaria. Ele é uma pessoa também que tem um conhecimento enorme de maçonaria, é uma pessoa extremamente inteligente e é um líder. Então, eu digo assim, com muito orgulho estive ao lado dele na secretaria, ajudando, né, na época a gente começou a fazer o que hoje é a sede do Grande Oriente do Brasil, né? Então nós pegamos aquilo
do zero, fizemos o lançamento da pedra fundamental, no caso, né, na época. A maçonaria estava fazendo 200 anos aqui no Brasil. Aí fizemos a construção, tudo aquilo que você já conhece hoje, fomos nós que começamos, e eu, graças a Deus, pela oportunidade de poder ter estado ao lado, no caso do nosso ex-grão-mestre Bruno Azevedo, me deu essa oportunidade. Eu espero ter correspondido, né, as expectativas que ele teve sobre mim, mas com respeito a isso foi uma passagem muito interessante. É outra coisa, né, administração estadual, né, outras questões, né, a nossa gestão como venerável é uma coisa assim meio que limitada, né? E dentro das secretarias do GOB o planejamento é muito amplo. No caso, como na época estávamos com o eminente grão-mestre Bruno, na época, ele permitia que a gente tivesse a liberdade de trabalhar, o que favorecia muito o poder te empoderar para você poder desenvolver o seu trabalho, né? É uma coisa fantástica e diferente, né, de muitas vezes a gente vê essas administrações e existe uma monocrasia dentro das administrações que acaba afetando como um todo, né? Dentro desse secretariado, eu tenho uma visão, não sei se você vai conseguir me responder, você já foi secretário lá. Hoje a nossa dificuldade que nós temos no GOB, na jurisdição do GOB, são as lojas distantes, lojas de outros municípios nossos, que às vezes até informação, mesmo tendo internet, mesmo tendo uma comunicação mais rápida, parece que é atrasada a comunicação até essas lojas. Teria algum meio de uma secretaria dessa tentar interligar essas lojas? Olha, existe uma secretaria que é específica, né? Eu vejo muitas vezes que, como tu mesmo disse, nós não estamos no século, não digo nem no século passado, nós não estamos nem no século retrasado, né? Então hoje em dia a comunicação é rápida. Então muitas vezes eu vejo que existe, né, muito boa vontade dos secretários que estão assumindo, mas as barreiras que nós temos geográficas, elas acabam impedindo um trabalho de excelência, vamos dizer assim. Acabam impedindo, porque, como já você vê no nosso mapa aqui do Amazonas, nós somos interligados por rios. Tem lugares que eu sempre digo para os meus amigos, quando converso com meus amigos de fora, eu digo para eles assim, tem lugares aqui que para você chegar de avião, você paga mais caro que sair daqui para a Europa. É verdade. Principalmente no NEPEC, eu acho perto. Entendeu? Agora imagina, como é que tu consegues dar suporte para uma loja lá? Aí vem aquela coisa, mais uma vez, a maçonaria, ele depende de duas coisas principalmente. Uma é o maçom, e o compromisso do maçom que vai fazer com que a loja se desenvolva, né? Mais uma vez, conversando com o Pietro anteriormente, eu disse assim, que tem uma frase do John F. Kennedy, que ele disse assim, não diga o que o seu país pode fazer por você, mas o que você pode fazer para o seu país. Então eu vejo dessa maneira a nossa potência. Não é dizer assim, ou não esperar assim, que o Goban resolva meus problemas. Entendeu? O Goban é nossa administração, etc. Mas quem tem que tentar o desenvolvimento da potência sou eu. Sou eu, comunidade. Eu que vou chegar e vou dizer assim, está no prisão desenvolvendo essa loja. Se eu não tiver esses compromissos, tanto como loja quanto como obreiro, poderia até como gestor o próprio Kennedy, que não iria desenvolver. Entendi. Entendeu? É a gente que tem que querer. Então eu vejo assim muito, eu sei que pode ter muita gente até que me critique por isso, mas eu acho que tem que partir de nós, né? A minha loja não vai crescer porque você fez minha loja crescer. Você pertence à loja Juscelino Kubitschek, eu sou da Cavaleiros da Pátria. Você está cuidando da sua loja para se desenvolver. Sim. Primeiro você, e depois sua loja vai crescer como um reflexo do seu crescimento.
Então hoje eu não posso dizer assim que eu vou crescer por causa da Juscelino, não vou. Eu vou crescer por aquilo que eu criei na minha loja, a sua casa, né? Por que nossa casa consegue prosperar? Porque nós organizamos nossa casa para ela prosperar. Então a nossa loja é nossa casa, é nossa família, é nosso tudo. Então vamos fazer ela desenvolver, isso parte de mim, né? Então é minha opinião assim, né? Mas crítica, meu irmão, sempre acontece. Nós nunca estamos aqui para, como é que o Paulino fala para mim, né? Alegrar gregos e troianos, né? Alguma coisa parecida. Não, crítica sempre acontece. Se nós vivemos com crítica, ninguém desenvolve, ninguém consegue nem colocar o pé no chão. Mas aqui, nós vamos finalizando esse bloco para passar para o último bloco. Daqui a pouco estamos voltando para finalizar. Um abraço a todos, mandar uma mensagem para alguém, meu irmão. Rubenval Querino, aquele rapaz, que ele não vai se chamar de senhor não. Dizemos irmão que daqui a pouco estarei lá no Filosófico do Rito Moderno, que vamos ter sessão. Diabo. Vamos lá, estamos chegando ao final, no último episódio, ou no último bloco, ou no final de tudo. Estamos chegando agora aqui. Novamente estamos com o nosso irmão Jean Paul. Opa, venerável mestre. É costume, entendeu? É costume. Mas vamos lá, meu irmão. Para finalizarmos, tem diversas perguntas aqui que apareceu, mas eu tenho certeza que essa pergunta vai ser rápida. Sim. E você vai responder tranquilo. Mas um projeto maçom que te realizou assim a tua vida? Olha, como projeto maçônico mesmo, assim, eu acredito que nós estamos começando a dar passos largos, como eu te digo, né? Cada projeto que nós começamos a implementar, por exemplo, desde ações, vamos dizer assim, que, como eu te digo, para muitos é irrelevante, mas para quem recebe é importante, tipo os sopões que são feitos. Eu participei da Ordem Demolei na época como cheguei a ser grande mestre do estado do Amazonas, da Ordem Demolei. Foi um momento assim fantástico. Eu acho que como projeto maçônico, eu acho que é o maior investimento que a maçonaria faz. É investir em paramaçônicas. Paramaçônicas? Porque, para quem não conhece, né, as paramaçônicas, elas são entidades que recebem o apoio da maçonaria. Elas foram criadas em momentos assim de crises, né? No caso, a Ordem Demolei, que é a ordem que se baseia nos preceitos, né, do ex-último grão-mestre templário Jacques Demolay. Ele se baseia nos valores desse homem, né? Então, é uma ordem que preconiza o amor à pátria, amor à família, né? Amor a Deus, e introduz esses valores nos jovens. Não só introduz os valores, como ele dá um crescimento imenso no jovem que entra na Ordem Demolei. Os meus filhos participaram da Ordem Demolei desde os 12 anos. Cavaleiro Escudeiro? Não, desde os 12, eles já entraram como Demoleis. Mas eu te digo assim, como exemplo, como pai mesmo, assim, que foi um momento assim ímpar na vida dos meus filhos. E para mim, muito do que eles desenvolveram dentro da Ordem Demolei. Então é um projeto fantástico, fantástico. Hoje nós temos também os projetos das meninas do arco-íris, que preconiza o pacto, né, que houve entre Deus e Noé, né, por isso chama-se meninas do arco-íris, né? E que hoje nós, dentro da nossa potência, desenvolvemos, né, que temos dois assembleias, né? E também desenvolvem, minha filha também fez parte, entendeu? Desde jovem ela
Então são projetos maçônicos que eu acho que eu, como líder maçônica dentro da Ordem de Demolei, né, que eles sempre tem que haver uma liderança maçônica, né, adulta, né, eu acho que 90% do jovem que adentra dentro dos capítulos Demoleis, eles seguem bons rumos na vida, se tornam bons profissionais, fazem faculdade. É um jovem diferenciado, é outro tipo de jovem. Seria interessante um dia eu convidar um para ver uma entrevista aqui conosco? Sim, com certeza. Olha, como eu te digo, é uma ação, né? Inclusive muitos Demoleis, eles saem das fileiras da ordem para entrar na maçonaria, né? Meu próprio filho, né? Ele é mestre em maçom atualmente. Ele, desde os 12 anos, esteve na Ordem de Demolei, saiu da Ordem de Demolei, fez a profissão dele, né? Ele é advogado atualmente, e hoje em dia ele também é maçom, é mestre maçom. Entendi. Um cargo atual da loja que o senhor está é venerável mestre, né? Uhum. É muito dificultoso ser venerável mestre? Pra ti não, já foi 3 não, é sempre. Não é dificuldade. Eu acho que a gente precisa entender uma coisa, né? A venerância, ele é um cargo que é passageiro. O aprendizado maçônico, todo, ele se dá por etapas, é passageiro. Mas há uma coisa que é bem interessante, assim. Apesar de que as pessoas dizem assim, o venerável é o mestre, né? Parece que o cara mas ele não é nada mais do que a pessoa que vai guiar o barco, mas com a ajuda de todos. Um venerável mestre, ele não faz nada sozinho. Ele vai olhar, ele vai decidir, ele vai levar para a assembleia. Se a assembleia levar e dizer sim, ele executa. Se dizer não. Então, muitas vezes, estar nesse cargo, não digo que seja difícil, porque você não carrega, como eu digo, o barco sozinho. Você tem um secretário, você tem um tesoureiro, você tem um chanceler, você tem vários irmãos que estão te dando suporte, né? E você consegue porque eles estão te dando suporte. Entendi. O dia que eles te deixarem, né? É difícil de carregar a pedra sozinho, né? Mas se carrega, se a missão é dada para alguém, você vai ter que carregar. E isso aí faz parte do seu aprendizado também. Entendi. Se você ficar só para ter que fazer o que tem que ser feito só, vai ser muito difícil. Mas você vai ter que fazer. Terá que ser feito, né? Terá que ser feito. Um dos cargos de loja que você gosta? Olha, por incrível que pareça, tu sabe isso uma coisa? O pessoal fala muito, mas eu gosto muito de ser secretário. Olha, e é porque eu gosto de escrever ata, cara. É porque eu aprendi um método, sabe, de fazer ata, que agora todas as atas são fáceis pra mim, cara. Eu gosto demais. O sonho do Paulo Lino é um dia ser secretário. Ele adora estar executando ata. Meu Deus. Uma condecoração, meu irmão, que você ganhou. Olha, eu recebi na época do nosso grão ex-grão-mestre Bruno Azevedo, a comenda General Tibúrcio. Né? Tibúrcio, que é por serviços relevantes à Amazônia, né? Culturais, socioambientais, militares, etc. Não sei o quê. Então, muito significativa para mim, mas apesar disso não tem como carregar, né? Porque não entra mais, né? Tem só um bolso, né? A menos que seja um coreano, né? Que comece a botar a medalha pela calça, né? Não tenho nem tanta medalha assim, mas eu botar do outro lado, assim. Eu fui militar, né? É engraçado que as medalhas militares nós ganhamos a medalha normal. Sim, o quadradinho. E ganha o nós chamamos de bota, né? Sim. Aí
Tem, lá, como eu estava comentando contigo antes aqui, lá o pessoal da Jordânia. É tanta medalha para tudo que é canto, eu fico perguntando, na hora da ação, para onde vai aquele medalha? Já pensou um negócio desse, cara? E uma situação aqui, ó. Uma experiência marcante na tua vida maçônica. Desde quando tu iniciou até hoje, uma experiência que marcou assim pra ti. Cara, quando tivemos assim, o falecimento do mestre Antonino, foi uma coisa que me chocou muito, assim, né? É um homem que admiro demais, né? Eu tenho ele sempre presente. Era uma pessoa fantástica, assim. E nós fizemos a cerimônia de pompas fúnebres, né? Mas eu lembro até hoje assim que Tranquilo. eu não conseguia ler o ritual, cara. Não consegui. Ele estava na minha frente e eu não conseguia decifrar as letras. Marcou muito a perda dele, foi muito assim dura para mim, para a família dele. Um homem muito querido, muito diferenciado. Então, nesse caso, essa mensagem, essa pergunta se enquadra nessa outra, né? Um irmão, uma figura maçônica que lhe inspira, né? Sim. Então, Ele é um homem diferenciado mesmo, assim. E uma frase de motivação, meu irmão? Olha, eu acredito em continuar fazendo as coisas até que o bom se torne excelente. Bom, se torna excelente. É algo bem marcante, né? Igualmente aquilo que você colocou aqui. Sejamos constantes, nunca nos confortemos, né? Conformemos, até que o bom seja melhor. Interessante. Meu irmão, são perguntas feitas aqui às vezes no nosso questionário que fazemos, que é para o irmão ali parecer, Sim. falar um pouco. Você quer falar algo a mais livre ali no momento? Falar um pouco ali para os irmãos, falar para os irmãos de loja, mandar um abraço para... Bom, eu gostaria de abraçar todos os irmãos da loja, né? Hoje, mais uma vez, né, muito orgulho de ter entrado na ordem. Eu acho que é uma coisa assim que hoje define minha vida, define minha família. E eu acho que os exemplos que nós temos dentro da maçonaria, não só com pessoas com por exemplo, eu tive, como já te disse, a oportunidade do mestre Antonino, mestre Gonzaga, tantos outros que foram veneráveis, que foram contínuos, constantes, entendeu? Na sua caminhada, entendeu? E são motivos que fazem com que hoje nós sempre desejemos mais para a nossa ordem, né? Como eu te digo, o crescimento da nossa ordem se deve a partir de nós, né? Não é o grão-mestrado que vai dizer assim, Jean, pô, hoje tu vai ser o melhor maçom. O grão-mestrado não vai fazer nada disso por mim. Quem vai se tornar um dia melhor vou ser eu, por aquilo que eu vou conquistar a cada dia, que eu trabalho em cima do meu caráter, em cima dos meus valores, entendeu? Há coisas que tem que ser corrigidas dentro do homem, sempre vai ter, né? Não tem como a gente dizer assim que entrou para se tornar perfeito ou se aperfeiçoar. Eu não vejo que seja aperfeiçoamento. Melhora já é bem significativo. Se for uma melhora, né, já é bastante. Entendi. Meu irmão, eu peço muito obrigado. Não sei se eu posso falar mas eu peço muito obrigado novamente por a sua presença. Para mim é fantástico conversar com você. Eu vou lhe fazer um convite, não sei se você vai estar disponível agora no dia 28. Nós vamos fazer a segunda edição do Mestre de Esmalte. Mestre de Esmalte, você viu o nosso vídeo lá? Sim, fantástico. É algo que nós montamos que é uma confraria. Eu não sei se você conhece o irmão Sebastião. Sim, claro, o mestre Sebastião. O pessoal chamou ele lá na loja dele de Dom Sebastião. Sim. Porque o cara... Fantástico, eu gosto. Ele mencionou algo importante no dia da primeira edição, né? Que nós conseguimos juntar membros de 3
potência e um único objetivo: confraternizar. Então foi muito bom a primeira edição. A segunda edição, como é o mês festivo, esse mês festivo ali ele tem muitas festas de fevereiro e tal, deixamos para o dia 28 e vai ser lá na choperia do nosso irmão Ernesto, no Plaza. Tá. Vai ser um barril de 50 litros de chopp, quem quiser beber, beba até bater as botas. Sim. 50 litros ninguém bate bota, né? Depende. Tem gente dentro do golpe que tu não pode provocar. Não, eu conheço um. Tem gente que vai beber os 50, vai sair e vai pro posto. Rapaz, eu conheço um, o nome dele é Felipe Gil. hein? Não, o Gil, você conhece o Gil? Lá da loja do Felipe. É o Gil Moreno, viu? Eu chamo ele de mestre cervejeiro. Cara, uma vez eu saí pra beber com ele, eu tava com vergonha de não. Bati o horário, não parecia que não ia acabar, e a cerveja acabou o primeiro barril, acabou o segundo barril. Eu falei, mano, aonde parece essa cerveja? Ele, não, calma, já veio um litrão ali dentro. Não, sim, não, tem gente que, pelo amor de Deus, né? Não estou nesse pique, né? Mas eu bebo. Não, eu quero agradecer. Socialmente. E também quero agradecer que no dia lá do Ágape da nossa elevação, você foi lá com o Sérgio, lá na choperia lá. Sim. Nossa, chegou bem em casa? Cara. Na época. Depois a gente conversa. Não é um tema maçônico. Um abraço a todos e até o próximo episódio, se Deus quiser, e agradecendo a Gadu. Um abraço. Abraço, tudo de bom. Obrigado.